qual que é o nome do senhor? Vitorino Moura de Santi. E quantos anos o senhor mora em Nova Prata, ou em que ano que o senhor veio para cá? 58. 58. E como foi a viagem do senhor, a chegada em Nova Prata? E qual foi a primeira impressão quando o senhor chegou aqui na região? Em Nova Prata, eu morava no Salto, né? Daí o Luiz Moscon me convidou para nós vir comprar um terreno para fazer safra aqui. Né? E daí viemos aqui, compramos o terreno. Ali à direita da Aurora, né? E daí viemos eu, um irmão meu que é falecido hoje, o Arcide Moscon e o Joanim Moscon. Mas daí era só um carreiro para entrar lá no sítio, né? Que ali da Aurora não tinha aquela entrada ali, né? E daí entrava ali em cima da lomba do compadre Paulino, de a cavalo ali. E daí compramos o terreno, daí viemos ali, né? Só que o terreno era dividido em 3. Que eles me ajudaram muito, o Luiz Moscon, que é falecido hoje, né? E daí chegamos lá com o cargueiro, no mato, lá embaixo, ali perto do Morossaço, era só mato, né? E daí nós pusemos umas 3 noites embaixo das árvores, ali até fazer o primeiro biongo, né? E daí fizemos o primeiro biongo e daí o Luiz foi para casa, né? E daí nós se ataquemos em 4, roçar o mato, né? Nós ia fazer, fizemos safra daí. E daí fizemos a primeira safra, tiramos os porcos tocados de lá de baixo, até ali onde mora o compadre Paulino, né? Daí já entrou um caminhãozinho ali e já carregamos porco. E daí nós estávamos preparando a segunda safra. Nós já tínhamos 70 bacorotes. E daí deu a tal de peste suína. Matou quase tudo. E daí eu comecei a ficar doente de tanto sofrer, passar fome, frio, tudo, porque quando eu entrei aqui, eu era... A única que me ajudou era eles me ajudaram. Só eu tinha dinheiro para comprar, pagar parte da minha terra e mais uma sobrazinha, pouca coisa. E daí fiquei doente, me deu uma depressão. E dali em 61, daí apareceu o velho Pelissari. Daí eu já estava desanimado, né? E daí garei e vendi o terreno para o Pelissari. E daí vim na Prata aqui, comprei um açouguezinho do Avelino Moura, meu primo, que era o que mais se interessava para ver o negócio ir para frente aqui. Mas daí ele era metido. E daí quando ele fez isso ali, daí eu comprei o açougue dele e a terreno que eu tenho até hoje lá embaixo, onde está a piazada. Né? E daí eu casei, fiquei mais uns tempos ali na Prata, mas o meu era mato, roça, né? Em 65, daí eu fui morar lá na Gaúcha, né? E o que motivou o senhor vir para cá? O que era a região? Qual foi o motivo do senhor ter vindo para Nova? O motivo para vir para cá foi porque o Avelino Moura veio para cá, esse meu primo, e esse Conrado ali era um conhecido lá de Pato Branco. E ele veio para cá e se achou que o velho Conrado era vivo, ainda era falecido Hermogênio. E daí nós queríamos comprar terra, né, para fazer safra, né? Uhum. E daí atrás dele nós viemos também. Então, como o senhor estava falando, os primeiros anos de vida aqui em Nova Prata foram bem difíceis. Mas Deus... Qual a maior dificuldade que o senhor teve naquela época? Mas era de tudo. Se nós, vamos supor, porque logo foi em 58, 57 foi o levante dos colonos, que aqui tinha um armazém dos Jagunçada, aqui atrás do Savanhaco. Eu morava no Salto, né? Mas daí foi feito o levante dia 10 de outubro de 57, e daí foi tudo, os colonos,
Dr. Walter era o cabeça. Você viu falar do Dr. Walter, né? E daí a Cango foi a favor dos colonos, né? Daí foi feito o levante. E daí se reuniram tudo. Até aqui veio, um dá de falar que era o El Setembrino, Zorinho, e Manuel Paraguai, e Massimino Farrapo, vieram aqui, e daí chegaram no armazenzinho deles aí, mas já tinham. E daí o Júlio Conrado me contou, né, ele deu um tiro no Biongo, né, não apareceu ninguém. E daí foram embora tudo, né. Chegaram em Beltrão, mas lá foi muita gente, até eu tenho um livro aí com tudo, Tempo da Revolta, né. Saltaram no escritório deles aí, pincharam tudo na rua, fizeram estrafego. E daí eu vim para cá, né, para comprar terra, porque eu sempre fui de trabalhar, né, porque eu... Agora que estou vadio. Já está aposentado, né? Só que deu tudo mais ou menos certo, sofrido, passava fome. Calcule o tempo da companhia, eles não deixavam plantar a roça do colono que não fizesse contrato. Mas o contrato deles era caneta, né? Só que a terra era das companhias. Essa terra foi vendida, está no livro ali que eu tenho, né? Em 1924 foi vendido por uma companhia americana. Só que isso aí deixemos os americanos. E daí eu comprei aquele terreno, daí eu vendi, comprei aqui na Prata, o açougue naquele tempo não tinha luz, sofrido. E daí o Abelino deu aquele problema, né? Eu senti muito até hoje, porque nós se dava muito com ele, e o Pedro Moreira, né? Pai do Juarez lá do... Sim. E daí, antes um pouco, eu passei na frente do... Nós morávamos lá na Safra, lá embaixo, né? Daí o Avelino puxava para trazer o movimento aqui. Nós puxava aqui os Conrado ali na Santa Inês. Mas lá tinha 5 moradores. E aqui dentro de Nova Prata, no perímetro aqui, que pertence, né? Tinha o Vinutão, o Avelino Moura, meu primo, e o Pedro Moreira. Só que tinha bastante colono, tinha o Miguel Faria, o Júlio Conrado, o falecido Hermogênio, aqui a família dele, né? E aqui no Borazinho tinha os Ponciano. As principais atividades, então, econômicas que o pessoal tinha era lavoura na época. Lavoura. E nós fumava muito naquele tempo. Daí não tinha... Aqui ninguém tinha, assim... milho, paia, assim. Daí o que fazia quando terminava as paias aqui para nós pitar? Um deles ia lá no Salto, lá no Luiz Moscão, na Costa do Cotegipe, ia buscar paia lá para nós fumar. E queijo também, porque nós comíamos queijo, polenta, gandaia, né? Porque a nossa salvação era que tinha bastante passarinho, né? E daí nós ia passando com aquilo, né? Então, porque eu com 18 anos que eu entrei aqui, fizeram a igreja ali de São Valentim, aquela igreja lá, nós desdobramos a madeira muque. Não sei se você conhece. A primeira igreja? Lá em São Valentim, aqui em Salto do Lontra, para baixo ali para baixo da ponte do... Talvez você não conhece. Foi feita madeira desdobrada. E daí quando me punharam de tesoureiro, e daí quando eu vim para cá, o Avelino já sabia, né? E daí o Avelino só sabia assinar o nome, o Pedro Moreira era meio curto também. E daí o Avelino disse, Nino, vamos vir, me ajuda a vir aqui, vamos ver se ajeitemos para trazer, para nós fazer uma igreja aqui. Tinha um capitelzinho velho ali, né? Deixa eu pensar bem que daí não sai coisas erradas. Não, pode ficar tranquilo. Tá. E daí me convidaram, né? E daí naquele meio de tempo,
veio um padre, rezou a missa ali na Santa Inês, e daí até me lembro até hoje, o Venutão foi buscar ele, o padre lá, ele veio de 2 vizinhos, né? Veio lá buscar ele a cavalo, daí chegou aqui, e daí fizeram uma pequena reunião lá com ele, coisa e tal, daí ele falou, diz, ó, eu dei ordem para fazer na Santa Inês, mas tem distância, se vocês têm condições, querem fazer uma igreja, fazem, né? Tá, ficaram tudo faceiro, eu também, né? Porque naquele tempo eu era novo, né? Mas só que eu gostava de ajudar, porque eu vinha de lá de baixo, depois a cavalo, para ajudar a fazer ali, porque... E daí, o Pedro Moreira, que era um homem caboclo velho dos bons mesmo, né? Daí ele me chamava eu e o Abelino de gringo, porque eram os únicos 2 italianos, né? Daí ele diz, gringo, vem aqui para nós ir falar com um tio meu. Ele tinha um pedacinho de terra atrás do pavilhão da igreja lá, que era tio do Pedro Moreira, até o Pedro Moreira que tinha dado para ele. Mas daí ele saía da estrada e subia lá na prefeitura, né? Mas era lá uns 3 arqueiros que ele tinha, né? Vamos falar com ele. Era um pobrezinho que dava até dó. Era tio do velho Ponciano. Você viu falar dos Poncianos? É. Era tio do velho Ponciano. Ele tinha um bracinho meio torto ainda. Daí, um sábado, daí eu disse para ele, digo, venham no sábado. Aí, né, porque naquele tempo não perdia tempo, né? Daí eu cheguei ali, daí o Pedro Moreira, ele tinha uma bodeguinha ali na Classic, né, um casarão de madeira lascada. Daí ele me disse, Nino, diz, eu falei com o meu tio. Ele falou que se é para a igreja, ele dá o 100 metros quadrados. E daí é para nós pegar e medir os 100 metros quadrados. E daí eu falei para ele, mas se tu tem uma corda para nós medir, medimos já hoje. Daí ele ajeitou lá, daí medimos na beira da rua, que dali onde estava o prédio do Polidoro, dali para lá era mato. E daí para cá, daí medimos na beira da rua aqui e nos subimos na igreja, mas daí pegou uma lasquinha de mato para lá um pouco do posto ali, que era do Osvaldo, né? Daí medimos 2 paredes, daí ficou 2 porque era muito sujo e daí tem um comentário, né, que foi Avelino Moura, Anselmo Grau, Seralha, Menegatti, que deu o terreno, não. Eles compraram o resto que sobrou. Então que explicar. Do posto para baixo. Não, pegou do posto para cima. Do 100 metros da igreja para cima. Porque não adianta dizer que foi, porque teve gente que disse que foi fulano, cicrano, digo não. Quando eles compraram o restante, já tinha medido 100 metros da igreja. E daí foi ajeitado, até me ponharam e daí, naquele meio tempo lá, foi feita uma festinha, né? E daí o compadre Paulinho Alberto tinha chegado, acho que a semana antes de mudança. Que o compadre Paulino também foi um caboclo 100%, né? Lutador e homem muito certo, né? E daí fizemos a dita festinha, né? Deu tudo bem, bonitinho, né? E daí eu e o Pedro Moreira, que era o mais... Fomos fazer o balanço no outro dia. Daí fizemos tudo, paguemos tudo que tinha para pagar, tudo. Daí eu falei para ele, sobrou 18 meréis e uns trocadinhos. Daí ele me disse, Nino, mas tá errado, porque não pode te dar tudo isso aí. Daí digo, vamos ver o que falta pagar, digo. E o resto, digo, o que sobrou, digo, é lucro, né? E daí fomos ver, estava tudo pago, né? Deu 18 meréis de lucro, a primeira festinha que foi feita aqui. Hoje em dia, como se fosse quanto, assim, reais? Mas olha, naquele tempo, não me recordo bem se era meréis, porque foi um tempo era meréis e outro tempo era cruzeiro. Depois foi para cruzado? Não, para cruzado foi em 94.
que foi para Cruzado. Não, ali já é bem depois do que foi para Cruzado. Naquele tempo era R$10 o cruzeiro, eu não me recordo mais bem, que é muito tempo, né, faz 60 e poucos anos, né. E o senhor tem alguma memória de alguma coisa que aconteceu naquela época importante, assim, para o crescimento da cidade? O crescimento, mas olha, foi começar, que nós comecemos ali, né, e daí, quando nós estávamos fazendo a primeira igrejinha, que daí o Anselmo Gralho também foi bastante, o velho Serralha vinha do Rio Grande com a caminhoneta, e daí ele trazia muamba para vender, né? E daí ele trazia o pessoal de lá e o Anselmo Gralho comprava terra aqui, daí pedaço para cada um ia vendendo. Porque dentro de um ano, acho que veio mais de 150 mudanças. Aquilo encheu de vereda. Veio tudo, os Gralo, Tonho Gralo, Alexandre. Daí o Bel Iop. Que época que era, mais ou menos? Em 61, 62, por ali. Santo Gralo. O compadre Paulino foi um dos primeiros que veio. Até ele ajudou a fazer, assar a carne na primeira festa, né? E daí veio o Elviesli, Ultramário, Flor Rosa, tio do Ronaldo. Tio do Ronaldo. Tinha uma bodega ali onde era a prefeitura velha. E daí entrou os alemães também com a serraria, né? Daí que foi enchendo de... E a diferença daquela época para cá, como que o senhor percebe a mudança? Como que era lá e como que é agora? Como que o senhor... Mas olha, naquele tempo ali na avenida, ali, logo na casa de vocês ali para cá, era tudo mato. A rua era aqui, né? Na Otacílio Rodrigues era... Isso, a primeira, né? Porque ali foi o padre Anselmo, o padre Davi, eu acho que talvez o teu pai também foi envolvido para abrir essa rua aqui. Porque ali era quase só banhado. Sim. E a vivência de antigamente e agora? Antigamente era muito mais sofrido, hoje está muito mais sofrido. Não, era mais sofrido, mas não precisava trabalhar o 30%, 40% para pagar imposto. Porque hoje a gente trabalha, bem dizer, se não economizar um pouquinho, é só para pagar imposto. É uma vergonha de tanto imposto que a gente paga. Olha, eu aqui dá de tocar, né? Aqui eu pagava 150, 180 de luz, agora está vindo 350, 400, até 440. Isso é uma baixaria. Onde é que nós temos? Mas tá certo, quem manda é eles e acabou-se. Nós temos que obedecer. Então, antes era mais sofrido, mas agora está mais complicado. Complicado, hoje está complicado para isso, né? Que eu não sei como tem gente que aguenta pagar tudo, luz, porque aumentou para tudo, né? Não foi só para um. Outra coisa, o mercado era para muitos ganhar picanha, mas até hoje não apareceu nada, né? É verdade. E daí começou a entrar gente, só que tinha bastante morador quando que eu entrei aqui. Tinha o Miguel Faria, os Conrado, o Júlio Conrado, ali no Horazinho tinha os Ponciano, aqui do lado do compadre Paulino, tinha outro morador ali. Daí na Gaúcha tinha um tal de... até nem me lembro mais o nome, era um cabocão, velho. Tinha bastante morador, né? O senhor sabe dizer mais ou menos quanto tempo que já estavam essas pessoas morando aqui? Eu sabe, não era muito tempo, não, porque o negócio é o seguinte, que a companhia atrapalhou muito. Porque, vamos supor, você era um corretor da companhia. Você chegava na minha casa. Você quer fazer um contrato com 10 ou 20 arqueiros? Você tem que dar tanto de entrada. Mas naquele tempo não entrava dinheiro. Entrava dinheiro, vamos supor, quando vinha um de fora e comprava um pedaço de terra. Daí, senão era só briga de cavalo, revólver.
porque eu bati brica de revólver a gandaia. E naquele tempo era sofrido, mas não tinha que estar pensando, hoje vou ter que pagar luz, água. Mas era bom de viver. Era bom de viver, né? Porque, olha, que nem nós lá, né? O Joaninho Moscon tinha uma gaita, né? Quando nós não saíamos no sábado de tarde e domingo, ele pegava a gaita e começava a frunhar, porque tocar não tocava. Era bom, né? Daí pegava espingarda, saía caçar, porque tinha bastante porco do mato, né? Saía caçar, na segunda-feira ia pro batente. E era o alimento, a carne. Alimento, carne. Olha, quando nós chegava da roça, que nós ia derrubar mato, daí terminava quase tudo. Daí eu ia fazer a polenta. O Joaninho, se não o Arcídio, o Titão, meu irmão, pegava espingarda, eu vou matar um nambu, que naquele tempo tinha daqueles nambu grandes, né? Ah, podia escutar o tiro, já vinha depenando, né? Era a nossa salvação. É. Agora, os Moscou me ajudaram bastante, né? E Deus o livre. Né? E daí fui morar lá pro sítio. Quem punhou o nome de Nova Prata, você quer saber? Isso, eu ia perguntar. Isso. E quando o senhor veio para cá, ainda não era Nova Prata? Não era Nova Prata. Daí um dia foi posto Estrela do Iguaçu. Porque o Avelino e o Pedro Moreira, eles queriam saber de trazer gente, né? Bom, primeiro nome foi posto Estrela do Iguaçu. E daí nós, o Avelino e o Pedro Moreira, farquejamos uma tabuinha, Estrela do Iguaçu, pontando o Iguaçu para lá, né? E daí um dia nós achamos ali, e o Avelino e o gringo eram papuda, né? Daí vai o Pedro Moreira e pediu. Diz, gringo, da onde que eram teus troncos velho? Nova Prata, porque o Avelino era Nova Prata, Rio Grande do Sul. Aí o Pedro Moreira falou, disse que tá, nós põe a Nova Prata aqui também. Sabe o que é mesmo? E daí foi pegado, farquejado a estrela, Nova Prata do Iguaçu, né? Foi isso ali que aconteceu. Surgiu o nome. Surgiu o nome, né? E isso ali você pode se informar com tudo que está aqui em roda, que ninguém vai te falar diferente. E se falar diferente, eu chamo de mentiroso. Porque eu falo o que eu não emendo. Eu não misturava muito nos negócios de... Eu gostava de algum bailinho quando era solteiro, mas... Ajudei a fazer a primeira festa, depois eu ajudei a fazer outra festa. E daí quem entrou foi... Távio Moura, Sareta, Ventura Fausto. E aí o senhor foi E daí quando entrou Serralha, daí entrou a Ventura Fausto, punhou uma loja, um mercado, né? E daí foi melhorando as coisas, né? E esse nego Fausto aí era um molecão, acho que tinha uns 18, 20 anos, briguento. Jogador de bola, mas era muito briguento. O velho, o pai dele, era gente boa, Deus livre. O velho Vendolino, você não chegou a conhecer, né? Não, eu acho que conheci. Ele era meu vizinho aqui quando eu morava aqui no açougue. Quero ver quem que veio logo depois. Bom, encheu de vereda. Já te disse, né? Sim. Dentro do ano, eu acho que já tinha mais ou menos umas 150 casas. O falecido Cláudio Sareta, você conheceu, né? Sim. Ele e o Reni eram os carpinteiros, né? O Alexandre Gral, sim, eram os carpinteiros ali, né? E antigamente, um ajudava o outro, era meio complicado essa parte? Se tivesse condições, era de ajudar, né? O pessoal era mais, mais, como é que eu vou dizer,
mais amigável, assim, porque mais amizade, né? hoje é meio complicado. Hoje é complicado. Não, eu me dou com todo mundo, né? Porque eu sempre respeitei que ali também, lá na Gaúcha, quando eu fui morar lá, tinha o Bel Pelissari, meu compadre, coitado, hoje é morto, né? O Claudino Bortolão, até o Roberto veio ali primeiro. Sim. Mas, e antigamente se fazia tipo, falava uma coisa, era prometido. Ah, não, era aquilo. Né? Hoje já não. Não, eu aquela vez que vendi a terra para o Pelissari, né? Não fizemos contrato, não fizemos nada. Era na palavra e na palavra. Às vezes passou um ano para terminar, o resto para me pagar, mas tudo bem, né? Outro caboclo velho ali do lugar era o falecido Belão. Coitado, aquele entrou em 60 ali na Gaúcha, né? Nós sempre amigo de peito, né? Tinha o Ezo Cunelli também, ele gostava de uma jabiraca, mas fazer o quê, né? Até ali onde era a prefeitura velha ali, você não entende o que é mata-burro, né? É aqueles, as pontezinhas. Ali tinha um mata-burro, em frente ao Itaú, onde era o Itaú, aí tinha outro, porque aquela sanga lá, a vertente, ela passava por cima ali. Era uma sanguinha ali, em frente ao Itaú. E daí já tinha outro mata-burro ali. E hoje já não... hoje é tudo. Bom, e ali, não sei se eu falei da lasquinha de mato que pegou no quadro da igreja para lá do posto do Osvaldo. Sim. Eu não falei ali, né? Você falou que quando vocês mediram tinha uma lasquinha de mato. Uma lasquinha de mato. Daí fizemos uma reunião, eu, Avelino, Pedro Moreira. Mas o Pedro Moreira se desviava bastante do serviço. E daí apareceu o Avelino Moura e o Miguel Faria. E daí um com a foice, um machado e um cerotinho, um roçava lá e daí chegava numa madeira, fazia a barriga e dois com a cerotinho derrubavam as madeiras. E assim foi, aquele jeitão até. Era difícil, olha, nós ia derrubar mato. Daí nós tínhamos que achar lenha, assim, para fazer fogo, né? Mas nós estávamos tão cansados que nós pegávamos um pedaço de lenha nas costas, né? E pegava no olho do machado assim e trazia de arrasto, de tão cansado que nós estávamos. Porque é tudo serviço pesado, né? Tudo era serviço. Tudo serviço pesado. Olha, aquela vez nós tiramos porco de lá de baixo, tocado. Um careiro até em cima da lomba ali do compadre Paulino. Muito sofrido, às vezes o porco deitava, muito gordo. Meu Deus do céu. E o senhor veio para cá, o senhor tinha um meio de transporte ou era cavalo? Cavalo. Aqui não tinha, né? Eu comprei um jipinho depois, que daí eu vendi a terra lá, e daí me sobrou um dinheiro. Daí comprei um jipinho. Depois vendi para o Velho Otávio, eu acho, né? E daí fui morar lá embaixo a cavalo, né? Aquela estrada que passa lá por casa, para descer na Vila Salete, você já passou ali, né? Ali eu paguei o trator da prefeitura, porque quando criou o município em 64 aqui no Salto, daí o prefeito era o Dr. Wilson, né? E daí o Raimundo Borges morava na Gaúcha, e o cunhado dele era tratorista. Daí eu fui falar com o Raimundo para dar uma... Daí ele disse, olha, você dá um leitão para mim e outro para o meu cunhado, diz 50 conto, nós vamos lá. Digo, pode ir, então. Daí ele pegou, mas ele só abria, né? Para passar uma carroça, assim, né? Aí depois ia ter que... Isso. Só que só abriu, né? Não fez barranco, nada. Só abriu, assim. Só mato? Era só mato. O careiro, né, da cavalo. E mato. Daí ia lá e dava outro ré para lá e... E tava feito.
da companhia foi falado, né, do jagunço, né. O senhor falou bem raso, assim, dessa companhia do jagunço. Da onde que era esses jagunços? Essa terra aqui era do governo. Uhum. E os jagunços, eles eram... O jagunço, o Lupion, o governador, ele trouxe toda essa jagunçada do norte do Paraná, porque ele já tinha dado o que diz o livro, né, que eu tenho ali. Lá no norte do Paraná já tinha dado. E era tudo essa jagunção, cada negão no braço dessa grossura, né. Até daí, aqui, dá de voltar um pouco? Pode. Que aqui eles mataram a família do João Sardanha, não sei se você viu falar, né? Aí do outro lado do Cotegipe, eles chegaram na casa, ele foi o mato, ele e um piá de 10 anos. E daí mataram a mulher e 2 crianças e punharam fogo no rancho que era de Folha de Taquara, né? Porque ele não tinha pagado alguma coisa assim? Não, naquele tempo não tinha. Chegaram sempre porque eles eram jagunços mesmo. Uhum. Eu conhecia eles, conhecia o 44, o Pé de Chumbo, o Maringá, tudo a mesma laia. Não, a polícia veio, a primeira polícia que veio, ele veio de Pato Branco. Era um casal, tinha 2 crianças, um morenão, velho. E daí eu tinha o açougue, né, era tudo cerrado com serrotinho. Ele ia lá me ajudar, daí eu dava 1,5 kg, 2 kg de carne para ele levar para casa para comer, né? Porque ele me dizia, eu ganho 300 reais, não dá para nada. Daí eu dava a carne para ele, né? Depois entrou o Santana, o Clarindo, outros policiais aí. Uma vez me tomaram um revólver aqui, me pegaram de traição. Deu uma briga ali, num barzinho que tinha ali, né? E daí o inspetor, um tal de Elifonso Bicudo, era inspetor, daí ele me disse, Nino, me ajuda a tomar a faca desse caboclo aqui. E eu estava no açougue, punha o revólver nas costas, assim, aparelhado. Mas eu não vi que a polícia estava no outro barzinho, por lá debaixo do falecido Tacílio. Daí eu cheguei e juntei na munheca dele, assim, mandei, digo, pega a faca e tome agora. Quando vi aquele soco nas costas. E daí, não, venha lá no fundo que nós te devolvemos o revólver. Daí, eles queriam 5 contos. Digo, mas quando que eu vou te dar 5 contos? Digo, com 5 contos eu compro 2, 3 revólver. Não, se tu não me dá 5 contos, nós não te entregamos. Digo, então, gara e enfia na bunda. E peguei, embarquei no jipinho e o inspetor estava junto, né? Depois, daí um dia eu fui em Beltrão, daí veio um polícia lá, diz, você que é fulano? Sim, porque eu me dava muito com o delegado regional lá de Beltrão, porque naquele tempo eu fazia título aí no Salto para ter a urna, né? Então fiquei conhecido com uns quantos aí. O major disse que é para você ir lá falar com ele. Até eu tinha ido visitar o Avelino, meu primo que estava preso, né? Daí eu pensei, digo, ele vai me dar uma puteada. Garei, vim embora. Depois falaram, rapaz, que ele ia me devolver o revólver e a faca. Você vê, né? Se tivesse ido, né? Mas... Deus o livre, com aquele revólver eu fazia alguma gauchada, tiro nos passarinhos, né?